Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Agradecer ao carinho, aos comentários, né? Sobre o livro, o seu joinha, mas vai conhecer o canal, tem muita coisa boa. Então, mas antes de mais nada, ou de iniciarmos, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus, Francisco de Assis, aos mentores do canal Onda Espírita, ao meu mentor em particular, por esse amparo e por essa oportunidade, pedindo licença a Deus, por sua grande misericórdia de conhecimento e aprendizado. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá? Gente, nós vamos para a segunda parte do capítulo 19, vídeo 33. Socorro de libertação. Nós deixamos do capítulo anterior o comentário que era um caso sério. Então agora nós vamos lá, porque aí eu também fiquei curiosa, né? Vamos juntos. Trata-se de um paciente, diz o senhor Felinto, que é o que vai estar explicando para o nosso querido Dr. Bezerra, que eu acho que já sabe, né? E o Filomeno, isso daí é um segredinho nosso. Trata-se de um paciente de nossa casa, filho do diretor-presidente da instituição. Vítima de pertinaz obsessão, a que faz jus, não granjeou títulos de enobrecimento para que o problema tivesse a solução conforme o desejo de todos, particularmente dos pais, que são abnegados trabalhadores do bem e portadores de méritos valiosos. Todavia, há circunstâncias e ocorrências que não puderam ser solucionadas da forma como é considerada a saúde da Terra. Hoje cremos se dará o desfecho da trama que se arrasta por muito tempo. O genitor do paciente será encarregado da própria doutrinação do inimigo do seu filho. Vem esperando por este momento com grande ansiedade, sem dar-se conta do que realmente irá acontecer. Nossa, hein? Surpresa! Vamos lá. A psicosfera que se respirava era salutar e de alta saturação benéfica, diz Filomeno. A irmã Merenciana, que se afastara do médium, o médium é o antenor, agora conduzia indigitado sofredor, que foi atraído ao perispírito de Antenor, de imediato entrando nos estertores transfigurando pouco a pouco a face do médium e o seu conjunto, expressão, gestos e voz. Ou seja, quando há aproximação do espírito, eu vou fazer uma breve orientação para vocês, que é interessante isso. Eu tenho até um cartazinho, mas aqui dá para fazer. Vamos supor, deixa eu colocar aqui para vocês, que este é o corpo de uma pessoa. Esse é o perispírito, que é o corpo sutil, espiritual. E aqui é o perispírito do espírito, porque na realidade o espírito não tem forma, mas ele usa as energias que estão ao seu redor para dar sua forma. Então, o que acontece? O perispírito, o espírito comunicante, que é, vamos supor, o obsessor, vai entrar em contato através do perispírito do médium, e com isso o médium, que está aqui, que é o antenor, ele vai falar o pensamento do espírito, mas passa sempre pelo perispírito do médium. Isso é as mediunidades mais comuns. No livro dos médiuns é explicado que a mediunidade de psicofonia, como essa que eu expliquei, a de que é o espírito vai direto, né? O perispírito do espírito vai direto a mente do médium e aí faz. Então, nessa explicaçãozinha que eu dei, para vocês terem uma ideia como funciona a comunicação. E nesse envolvimento pode haver uma transfiguração do próprio médium. Dependendo dessa aproximação, ele acaba mudando a voz, mudando gestos e até mesmo um pouco a fisionomia, porque é uma aproximação grandiosa que o perispírito do médium se afasta um pouquinho para que o espírito do comunicante possa se aproximar mais do médium e passar as suas ideias. É interessantíssimo, há um livro
sensacional, psicografado por Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, chamado Mecanismo da Mediunidade. É ali que tem uma explicação fabulosa, inclusive a gente está estudando esse livro, fabulosa, sobre isso que eu acabei de dizer. Isso aqui é só um resuminho para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, né, gente? Continuando. Aí vai. Antenor de imediato entrando em estertores e transfigurando pouco a pouco a face do médium e o seu conjunto, expressão e gestos e voz foram se modificando e se modelando a expressão, gestos e voz do comunicante. Nunca o perdoarei, exclamou em agonia dolorosa. Um senhor com pouco menos de 50 anos aproximou-se visivelmente emocionado. Estava aureolado por tenue claridade. A mentora influenciava-o psiquicamente com vigor. Dele se irradiava envolvente bondade natural que nos despertou imediata simpatia. Não te pedimos que o perdoes, disse com voz ligeiramente trêmula. Rogamos que lhe des a oportunidade de reparar os males que praticou em relação a ti, àqueles a quem amas. Sem querer justificá-lo, digo-te que ele estava louco. O traidor que rouba a confiança e estrangula a amizade, nas forças do seu crime encontra-se fora de si. Basta que tenhas piedade e lhes concedas o que a ti ele não ofereceu, levando-te a este estado. Só palavras que em nada modificam a situação. Você tem o direito de interceder por ele, é seu filho. O infame que a mim desgraçou. Eu sei que me apiedo de vós ambos. Choro, meu filho infeliz, e lamento por ti, meu pobre irmão. Ele acaba de completar 20 anos e já se vão 16 de dores inomináveis para nós e para ele. Grave, né, gente? Quando se iniciou a doença, ele foi pouco a pouco perdendo os recursos da fala, da compreensão, enquanto se lhe aumentou a agressividade, a irritação, a par do retardamento mental. Tu falas de dor, todavia, sem desejar relacionar sofrimentos. Sua mãe e eu, desde então, diz ele, nunca mais pudemos repousar. A noite, pois, é quando mais ele excita e se desperta. Se desperta e se desespera. Acostumamo-nos a quase não dormir. Ali está ela, chorando conosco. Olha, desfigurada e triste. Sofria extenuada, sem ódio por ti, que trouxeste, por intermédio do nosso filho, a desventura ao nosso lar. Quantas vezes ele nos bateu na face? Quantas outras tu lhe tomaste as mãos e nos agredistes também? A princípio não sabíamos o que se tratava. Criamos apenas um diagnóstico médico que afirmava ser um incurável distúrbio neurológico que lhe lesara grandes áreas orgânicas. Da aflição inicial e da amargura que nos tomou, passamos à piedade. Quando a fé em Deus e na justiça nos clareou a noite das dores, ante a certeza da reencarnação e da sobrevivência do espírito à morte física, passamos a amá-lo e a ter mais coragem. Não me tente sensibilizar, interrompeu, congestionado. Pois que isto mais me revolta, ele é seu filho querido, porém traiu-me, roubando-me ao lar a filha amada, a quem corrompeu e desgraçou, levando-a ao suicídio, e se passava como meu amigo, a quem abri a minha casa e lhe concedi a honra de que não merecia, de conviver com a minha família. Cada um de nós agora zela a luta por seu próprio filho, nunca mais soube dela, a filha quem ele destruiu. Pesado, né, gente? Pesado. Ao referir-se à causa da desventura, o choro convulsivo dominou de forma irrefreável. Há uma orientação mental da diretora que conduzia o pensamento do genitor sofrido. A irmã Anita aplicou no comunicante energias tranquilizadoras, diminuindo o desespero e mantendo a harmonia dos aparelhos nervosos e respiratórios do médium. Olha o tratamento que é dado, o amparo espiritual para o médium que se encontra ali, com toda a sua boa vontade de poder trazer o sofrimento dessa criatura na busca não só de salvar o filho
do diretor da instituição, mas sim do próprio comunicante, né? Afetados pela ingestão dos fluidos tóxicos que o sobrecarregavam. Olha o que ele carrega, mas está sempre ali o plano espiritual amparando. O nosso, continuou o doutrinador comovido, não é o desejo de inocentar o criminoso. Não obstante, queremos impedir que o irmão venha a tombar um erro equivalente, porquanto somente a Deus compete a equação destes problemas, em razão da sua sabedoria infinita que dispõe de meios, né, que ele coloca, para regularizar os males, sem engendrar outros semelhantes ou piores. Falas do suicídio da filhinha, que teve os sonhos de menina trucidados pela ignorância do sedutor. No entanto, conforme nos desconheces, ele também sucumbiu sob a sanha da mesma alucinação, interrompendo anos mais tarde a existência corporal, varando o cérebro com uma bala destruidora. Com aquela atitude originou-se a paralisia em que se amarra, porém, com tua vingança, ele sofre mais amplos limites mentais. Não é assim, cortou-lhe a palavra. A sua limitação é resultado do tiro que ele afetou a razão, destruindo o órgão dela encarregado. Comprazo-me em descobrir que conheces a lei de causa e efeito, mas surpreende-me por constatar que, não obstante a identifiques, permaneças desafiando-a hoje, a fim de sofrê-la amanhã. A elucidação oportuna colheu o interlocutor desavisado com grande impacto. É certo, deu prosseguimento, que o cérebro atingido em face do gesto de revolta contra a vida deixou impressões no perispírito, que lhe modelou a nova usina mental com as deficiências correspondentes à ação nefasta. Apesar disso, porque o afliges, espírito a espírito, o enlouqueces, e em razão da tua presença ameaçadora, ele se debilita, o que te permite tomar e agredir-nos, arrojando-o contra as paredes, os objetos e o sol. Sofrimento, né, pessoas? Sofrimento. Se tiveres misericórdia e o deixares por um pouco, ele prosseguirá encarcerado nas grades do suicídio, porém menos desditoso, podendo pensar além do uso do cérebro danificado, e compreenderá a sabedoria e a necessidade do sofrimento. Vê-lo-ás padecendo, se isto te faz bem. Para um pai dizer isso, né, gente? Dói, né? É certo que me agradará, todavia não terei o prazer de saber-me ser quem lhe inflige a cobrança. Quem o submete a fim de que nunca mais trairá ou desgrace a quem quer que seja, é isto? O gosto da vingança. Um gosto ácido, que igualmente queima e queimará quem o liba ou quem o deseja. Aproveita-te deste momento, nós te pedimos por Jesus Cristo, o assassinado, sem culpa, que perdoou e volveu a amparar os que o negaram, traíram-lhe e lhe esqueceram todos os benefícios. Não o farei. Jesus foi crucificado porque desafiou as leis então vigentes, pagou pela morte os ideais da sua vida. Então te rogo em nome da mãe dele, sem culpa alguma, cujo crime único foi ser genitora extremada e nada poder fazer a favor do filho, cuja missão e grandeza, em sua humildade, talvez não tivesse o conhecimento, na sua total dimensão, porém, daria a sua pela vida dele. Pedimos-te, portanto, em seu nome, e em homenagem a esta mãe também, crucificada na agonia. Perseguidor recebeu o apelo com um grande choque e tutubiou. Oxe, até que enfim conseguiram enxergar um pouquinho, né? Tratava-se de um espírito lúcido que agia conscientemente e conhecia a realidade na qual se encontrava. Perceberam? Inteligência. Sabia o que estava acontecendo. Conhecia as leis. Nesse inteirinho, a irmã Anita se afastara, agora retornando com uma entidade adormecida que se encontrava na faixa etária dos 16 anos, reencarnada e portadora de suave beleza, assinalada por profunda melancolia. Quase incorporando o doutrinador, a irmã emerenciana, que tomara a providência de mandar buscar a jovem em espírito, falou:
Indagas pela filhinha quem não tens visto desde aquela época, e da desventura a ela que tanto te deixou magoado, a ponto de odiá-la por algum tempo? Pois bem, ei-la que aqui está. Voltou à carne e é surda muda, resgatando no silêncio o engano da alucinação suicida. A irmã Anita aproximou-se de Antenor, mediunizada, e apresentou a jovem. Carregada, que foi despertada carinhosamente, estava na mesma idade em que se evadira do lar e conservava de alguma forma os traços da anterior louçania, vários rasgos faciais. Ela descerrou os olhos e os espairou em volta. Sem compreender o que se passava, amparada pela senhora desencarnada que a conduzia. O genitor reconheceu-a e foi abruptamente vencido pelas diferentes emoções. Ajoelhou-se, fazendo o médium automaticamente tomar a mesma postura, numa atitude familiar a determinados cultos religiosos e posições emocionais. Abraçando as pernas da filha e chorando, explicitou: perdoa-me, filha querida, perdoa-me. Quanta dor e saudade. Ó Deus, quanta dor ainda. As lágrimas embargaram-lhe a voz. O doutrinador tomou as mãos do médium e o ergueu, esclarecendo: Deus é amor e te traz a filhinha de volta. Embora esteja reencarnada, poderás agora acompanhá-la, ajudá-la e reparar também os teus erros. Terá sido por acaso um pai sem falha? Aí pegou, né, gente? Não terá ela saído do lar a fim de liberar-se um pouco da tua opressão? Medita. O espírito ali trazido lentamente foi recobrando a lucidez e, envolvido pelas vibrações do antigo genitor e pelas forças psíquicas da irmã Anita, balbuciou: amido. Papai, onde estou? Os dois abraçavam-se, sustentados pelos benfeitores presentes, enquanto alguns membros encarnados da reunião participavam, comovidos ante o feliz evento, contribuindo desse modo com altas cargas de energia útil para o tentame, eu vejo, para o trabalho. Agradece, meu irmão, este momento, propôs-lhe o genitor da vítima. Agradeçamos todos e, como sinal do teu reconhecimento, liberta a quem te fez infeliz. Houve um silêncio demorado na sala, inundada por vibrações superiores. Foi o comunicante quem o quebrou, dizendo: você pede-me que o liberte e não tem ideia do que solicita. A palavra liberte terá um significado muito profundo, quase terrível para você e para ele. Para a família, caso eu concorde com o apelo, estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que hospeda. Olha isso, pessoal. Com o tempo, as raízes da naturalmente exertada penetraram na seiva da outra, gerando tremenda simbiose. Olha o que significa uma simbiose, que alguns livros espíritas se colocam em situações de algumas histórias. Olha só, eu vou repetir. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Eu vou repetir porque eu tive um probleminha aqui. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes da naturalmente enxertada, olha só, eu falei errado, tá? Com o tempo, as raízes da naturalmente enxertada penetraram na seiva da outra. Não é insertada, é enxertada. A gente sabe o que é enxerto. Gerando tremenda simbiose. Ambos nos necessitamos para viver. Olhe só. Embora eu aqui me encontre, estou vinculado a ele. Se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, me desequilibrarei muito e o corpo dele morrerá. Olha como esse espírito tinha total consciência da sua obsessão diante desse rapaz. A palavra produziu um choque. A mentora manteve o apoio sobre o doutrinador, que se abalou, mas recompôs-se e prosseguiu.
Faze a tua parte, o restante é com o Pai Celestial. Realmente é o dono da vida. Seu filho morrerá. Então, infelizmente, sem mim, ele não sobreviverá. Escolha tê-lo comigo ou sem mim, perdê-lo. A irmã Anita, a mãe do enfermo estava a ponto de desequilibrar-se. A irmã Anita retirou a jovem após adormecê-la e o Dr. Bezerra de Menezes, que até então auxiliava sem atuar diretamente, aproximou-se da senhora muito sofrida e tocou-lhe a fronte. Ela estremeceu e ele disse-lhe, mente a mente. Olha, Dr. Bezerra é fofo, né? Confie em Deus. Nossos filhos são filhos da vida, quanto o somos também. Não temas e confia. Ocorrerá o melhor, o que seja de mais edificante para ti, o filho e o esposo. Acalma-te e aguarda. Ela registrou as palavras amorosas e foi dominada pela energia refazente do benfeitor, que a penetrou, dulcificando-lhe o corpo e a alma, cansados. A decisão seria do pai, que prosseguia telementalizado pela mentora. Ele dirigiu um olhar interrogativo à esposa, nublado de pranto, e ela, reencorajada, meneou a cabeça afirmativamente, balbuciando para o marido, seja feita a vontade de Deus. Que situação, gente! Ele então apostrofou, reanimando. Abraão não tergiversou em levar o filho ao altar do sacrifício, submisso a Deus. Darei a minha vida pela do meu filho, dependendo da vontade do Senhor, se for o caso. Assim, meu irmão, haja o que houver, te suplico, tem misericórdia dele e de ti mesmo. Não pôde prosseguir. O esforço era demasiado, mesmo com toda a ajuda que recebi. Profundamente sensibilizado, o comunicante encerrou o diálogo. Perdoai-me, os pais e vós outros, por tanta desgraça. Reconheço que agora sou o mais infeliz de todos. A minha insistência na perseguição gerará mais infortúnios. Todavia, a minha renúncia produzirá amargura. Entre as duas conjunturas, elejo a que menos mal irá causar-nos. Desse modo, rogando a Deus que tenha misericórdia de todos nós, me despeço e prometo que libertarei aquele que me fez o mal, a quem tentarei perdoar de todo o coração. Deus te abençoe e te guarde, concluiu o médium doutrinador. Todos estávamos comovidos. Logo que a entidade se afastou, a irmã emerenciana tomou a palavra e exortou-nos ao amor, a irrestrita confiança em Deus, a fé entretecendo judiciosas considerações sobre o caso em pauta. Dirigiu-se aos pais do enfermo, que a ouviram com verdadeira unção e reconhecimento. Logo depois foi encerrada a reunião e o grupo se desfez, cada qual seguindo o seu rumo. São situações que nós vamos acompanhar. O próximo capítulo é Processo Desencarnatório. A todos ainda estão surpresos diante desse fato tão complexo, tão forte. No próximo capítulo, nós vamos dar essa continuidade. Por hora, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês aqui conosco. A gente faz a leitura, eu sou uma pessoa que me entrego de emoção, porque realmente, se a gente se colocar na empatia, no lugar do outro, na compaixão, que situação, gente, difícil. Mas, como o Dr. Bezerra diz, confiar em Deus, na sua infinita misericórdia. Então, nós vamos para o próximo capítulo, juntos, com muito amor no coração. Muito obrigada. Eu estou um pouco emocionada, gente. Esse capítulo me emocionou também. Que Jesus esteja conosco e até o próximo. Que a paz esteja no coração de todos. Que assim seja.